Mesmo trabalhando CLT a vida inteira, com uns 22 anos, eu já tinha algumas centenas de milhares investidos. Sem nenhuma indicação, a empresa da família, sabe? Hoje eu vou contar pra vocês como eu consegui juntar todo esse dinheiro, como eu aprendi a investir e toda a minha trajetória de investimentos, desde quando eu comecei lá em 2019 com renda fixa, CDB, até hoje em dia, depois que eu passei por criptomoeda, hoje em dia investindo em ações. Inclusive eu já perdi aí mais de 20, sei lá, uns 30 mil reais com criptomoeda, essas coisas aí, mas eu já vou contar pra vocês. Mas nesse vídeo aqui o meu objetivo é trazer a realidade honesta, sabe? Porque quando a gente fala de investimentos, novamente, né, muita gente aqui na internet fala só o que vocês querem ouvir e não a realidade, que às vezes é muito mais simples do que parece. Bom, então já vou começar por aí, a realidade, né? Qual é a minha realidade? Bom, eu morei com os meus pais até mais ou menos os 23 anos de idade. A gente nunca foi rico, mas também nunca faltou dinheiro. Eu estudei ensino médio em escola pública, fiz escola particular durante o ensino fundamental e as minhas oportunidades de emprego aí, como eu disse, foram graças ao meu estudo mesmo, assim, né? Eu consegui através da minha faculdade, então nunca fui indicado, empresa de pais, de família, alguma coisa assim. E bom, desde os 18 anos de idade, desde o meu primeiro salário, eu comecei a ajudar nas contas de casa, né? Então eu não precisava, né? A gente não tinha necessidade de ajudar, mas eu gostava e meus pais ficavam felizes também, então eu contribuía aí com uma parte. E qual era essa parte que eu contribuía, né? Eu tinha o meu VA, né? O meu vale alimentação que eu recebia desde a época de estagiário, e aí eu dava ele inteiro para os meus pais, que já era aí uns 800 reais na época, lá em 2019, depois subiu para 1.000 e poucos reais, e eu sempre dava o vale alimentação inteiro, né? Aí ajudava um pouco a pagar a alimentação de casa, né? Eu também pagava algumas coisas, tipo umas assinaturas, tipo Netflix, assim, eu também ajudava com isso. Caramba, começou a chover aqui. Mas sobrava sempre bastante dinheiro, né, do meu salário. Por quê? Porque eu dava o meu vale alimentação inteiro pros meus pais, só que aí todo o resto do meu salário sobrava pra mim. E eu ganhava bem, cara, eu ganhava muito bem no meu estágio, porque eu trabalhava com engenharia de software. E aí o meu salário era cerca de 2, 3 mil reais. Então, pô, eu dava meu vale alimentação pros meus pais, mas sobrava 2 mil reais pra eu gastar com o que eu quiser. Gente, eu espero que a chuva não estrague a câmera. Tamo aí, né? Então, com esses 2 mil reais, no meu primeiro salário, eu já comecei a investir. Na verdade, no primeiro salário não, porque o primeiro eu gastei ele inteiro pra comprar um celular. Foi a primeira coisa que eu gastei dinheiro. Foi um celular, era um Pocophone na época. E aí depois, nos próximos meses, eu também juntei um pouco pra comprar um computador. Mas depois que eu comprei um celular e um computador, eu só gastei dinheiro investindo praticamente. Eu não gastava dinheiro com outras coisas. E aí então, desde o meu segundo salário, o meu dinheiro sempre investia uma parte. Então, sei lá, pelo menos uns 500, 600 reais eu investia na época em renda fixa. Galera, passou a chuva, chegou um sol aqui agora, então vamos continuar. Então, cara, depois que eu tirei essas coisas da frente, eu não tinha vontade de gastar mais em nada. Então, todo o meu dinheiro que eu tinha, que sobrava do meu salário, eu investia. E, cara, é essa a realidade que eu queria trazer pra vocês. Se você não tem esse dinheiro pra investir, cara, não tem como, né? Como você vai juntar dinheiro se você não tem dinheiro, pô? Mas é mais complexo do que isso, eu vou falar melhor sobre ainda no decorrer desse vídeo. Bom, mas como eu aprendi a investir? Eu comecei vendo os youtubers mais famosos de investimentos, que todo mundo conhece aí porque eles são muito famosos, né? E aí foi assim que eu conheci o meu conhecimento bem básico, né, sobre investimentos. Então eu aprendi o que era CDB, renda fixa, renda variável, e fui entendendo aos poucos o que eu poderia começar a investir, né, tesouro direto, essas coisas. E aí com isso eu tive as minhas primeiras noções e eu comecei a investir. Mas eu cometi muitos erros, cara. Eu perdi muito dinheiro mesmo, sério, investindo lá desde 2018. Mas eu tava sempre tentando estudar. Eu lembro que eu li alguns livros sobre dividendos, sobre fundos imobiliários. Cara, fiz cursos, tentei aprender aí de várias formas diferentes. E aí depois de um tempo eu também conheci o canal do Raul Sena, que era investidor sardinha lá. E aí, cara, eu comecei a gostar bastante dele também e acompanhar bastante. E então eu decidi comprar o curso deles, que é a UVP, né? E aí, finalmente, foi o primeiro curso, assim, que eu senti que era real de verdade, que não tava tentando só lucrar em cima de mim, só tirar proveito, porque na UVP eles realmente te ensinam, né? Então, com a UVP eu comecei a estudar mesmo investimentos, eu anotava em caderno, comecei a aprender bastante coisa e ganhar essa confiança do conhecimento. E esse vídeo está sendo patrocinado por eles, pela UVP, que é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. O curso é 100% online, pensado para quem quer organizar a financeira e aprender a investir com segurança do básico ao avançado. Ele já tem mais de 60 mil alunos e só uma reclamação real lá no Reclame Aqui. E eles são tão confiantes no produto deles que o curso tem garantia plena. Mesmo se você concluir tudo, caso não tenha aprendido a investir ou não se sinta satisfeito, você pode pegar todo o seu dinheiro de volta. Eu, pessoalmente, sou muito grato ao UVP, porque hoje, por causa deles, eu me sinto
100% confiante investindo. Então clica no link da descrição para fazer a sua análise de perfil, que aí a UVP vai ver se faz sentido para você e para eles, porque precisa fazer sentido. Se você ganha pelo menos R$4.500 por mês ou de repente mora com os pais, tem um custo de vida mais baixo, a UVP vai ser perfeita para você. Investir não é sobre ter muito dinheiro, é sobre ter o bom controle dele. Então é melhor começar agora. Bom, então foi assim que eu aprendi a investir, realmente foi com a UVP, tá? Então essa indicação aqui é de coração. Mas como foi toda a minha trajetória? Eu vou contar pra vocês lá, então voltando desde 2019. Então, como eu disse, no meu primeiro salário em janeiro de 2019, a primeira coisa que eu fiz foi gastar ele inteiro com um Pocophone, que era uma marca de celular que tava bem na moda na época, né? Acho que veio aí, época que a Xiaomi tava explodindo também, então eu comprei um Pocophone. Cara, Pocophone é da Xiaomi? Eu nem sei, velho, mas é o celular que eu tinha lá em 2019. E aí, com esse meu primeiro salário, eu ainda acho que eu peguei uns R$50 assim e investi pela primeira vez, porque eu tava ansioso pra ter dinheiro, porque eu queria investir, cara. Era uma coisa que eu ficava vendo no YouTube, eu queria começar a investir, então com esse meu primeiro salário eu comprei um celular e esses R$50 eu comprei um CDB, um Tesouro Direto, alguma coisa assim. E aí depois disso, todo mês eu colocava uma certa quantidade de dinheiro, algumas centenas assim, em renda fixa, era CDB ou Tesouro Direto que eu ficava investindo. E aí depois de comprar o meu celular e o meu notebook que eu comprei na época, aí eu comecei a investir muito mesmo, assim, tipo, porcentagem do meu salário, sabe? Porque eu ganhava R$2.000 por mês de salário, mas eu não gastava, cara. Eu só gastava pra pagar um Uber, pra pagar um almoço, assim. Mas eu não comprava coisas pra mim, não comprava roupa, sei lá, ou ia em show, eu não fazia nada disso, assim. E aí, então, desses R$2.000, às vezes eu investia aí uns 1.500, mil e tantos reais por mês, né? E aí, cara, rapidamente eu fui promovido, né? Fui efetivado, e aí meu salário subiu de R$2.000 para R$4.500, e aí, de novo, eu investia quase tudo, né? Eu comecei a investir uns R$4.000 por mês, ficava colocando aí em renda fixa, né? Só que aí eu comecei a errar, entre aspas, né? Comecei a investir em umas coisas que depois eu acabei perdendo muito dinheiro. Por quê? Porque eu comecei a querer dar o próximo passo, né? Queria começar a investir em ações, investir em fundos imobiliários, e foi isso que eu fiz. Então, primeiro, eu fui para os fundos imobiliários, porque eu ouvi falar deles na internet, né? Dos famosos dividendos aí, e aí eu queria os dividendos pingando na minha conta. Até hoje eu tenho alguns fundos imobiliários que eu comprei dessa época, mas no geral eu perdi bastante dinheiro, até porque na época eles estavam em alta assim e deu uma desvalorizada, né? Mas aí eu vou dar um exemplo, porque, cara, eu podia até ter investido em fundos imobiliários de boa, mesmo que estava em alta, eu podia estar muito bem até hoje se eu tivesse investido em fundos que eram mais consolidados, né, eram melhores assim, mas eu investi em umas coisas bem arriscadas. Por exemplo, eu investi lá em um tal de HCTR11 lá, o hectare lá, que é bem famoso hoje em dia, porque ele é um fundo que, né, perdeu muito valor de mercado, mas que na época lá da pandemia ele estava bem valorizado. E além de estar valorizado, ele pagava muitos dividendos bem altos, né? O que não era um bom sinal, porque ele pagava muito mais do que ele devia pagar. Mas isso atraía muitos investidores inexperientes, tipo eu, que tinha começado a investir fazia, sei lá, 2 anos, né? E aí então eu perdi muito dinheiro com esse fundo imobiliário aí. Então eu continuei investindo, comprei vários outros fundos imobiliários, outros bem melhores, né, que aí eu mantenho na minha carteira até hoje, mas aí eu também comecei a investir em ações, e aí foi outra vez que eu perdi bastante dinheiro. Então eu tava lá, todo mês aportando os meus 2, 3, 4 mil reais, e aí eu comecei a investir em ações, e aí eu também, cara, não sabia qual era a ação boa, então eu ia pelas ações mais famosas, sabe, que o pessoal tava falando no YouTube, e na época tava em alta a Magalu, né, ação MGLU3 lá, eu acho que é esse o nome, mas aí tava lá vendendo bastante, né? Tava em alta, tinha acabado de subir um monte, eu pensei, pô, vou comprar. Subiu um monte, né? O que não faz sentido nenhum, né? Porque a gente tem que comprar quando tá na baixa e vender ou manter na alta, né? Mas tem que comprar quando tá na baixa, não quando tá na alta. Mas eu comprei a Magalu lá quando tava mó na alta. E aí passou alguns anos, né? Obviamente eu perdi muito dinheiro com a Magalu. Mas com o tempo fui estabilizando, fui entendendo, né? Fui aprendendo, fui mantendo algumas coisas na minha carteira. Muitas vezes eu vendia o que eu não devia ter vendido, era melhor ter só mantido também. Mas, né, fomos aprendendo. E aí finalmente foi quando eu comprei o curso da UVP lá, né? E aí desde então eu tô tendo uma carteira bem mais estável e que tá melhorando, né? Graças à UVP, e porque eu resolvi finalmente aprender de verdade, né? E essa é a dica que eu tô tentando trazer pra vocês aprenderem de verdade a investir e não ficar dependendo do conhecimento de outras pessoas, né? Ficar vendo indicação na internet ou coisa do tipo. Não, é melhor você aprender e ter os seus fundamentos e tomar as suas decisões. Porque só assim vai funcionar, cara. Porque depois que o pessoal começa a falar, já é tarde demais. O mercado ele não espera, o mercado ele já sabe o futuro, sabe? E também não é questão também de ficar pensando no futuro, né? Querendo prever
o futuro. É questão de você analisar as empresas e tal, ou qualquer coisa que você está querendo investir, você entender o que você está investindo. No final das contas é só isso, você entender. E é tão óbvio, né? Mas tem várias filosofias diferentes aí também de formas de investimento, cada um escolhe a sua, né? Mas agora a coisa que eu provavelmente perdi mais dinheiro e que é mais engraçada, cara, que é criptomoedas, mas não só criptomoedas, NFT também. Então foi lá na época de pandemia, né? E aí, cara, é bem engraçado mesmo. Então, na época, eu tava muito na moda, né? Tava em explosão as criptomoedas e principalmente as NFTs, que eram uma grande bolha, né? Pra falar a verdade. Então, não sei quem conhece aí, mas na época tinha também uns joguinhos, assim, que você jogava pra ficar trocando NFT e ganhando mais dinheiro. E aí, cara, eu ganhei um monte de dinheiro com isso, mas eu também perdi um monte de dinheiro. Não tanto assim, né? Alguns mil, assim, umas dezenas de mil, assim. Então eu ficava brincando com o dinheiro mesmo, porque, né, eu tinha muito dinheiro para investir. E aí era um dinheiro que eu não tinha, não ligava se eu perdesse mesmo. E ainda bem, né? Porque eu perdi. Então, né, nessa época eu fiquei lá jogando os joguinhos de NFT, fiquei comprando criptomoeda, comprei, sei lá, Bitcoin, Ethereum, Solana, que mais? Sei lá, umas meme coin, né, Dogecoin, sei lá. Eu comprei um monte de coisa aí e eu ficava experimentando aí sem medo mesmo de ser feliz. Ficava aí aprendendo, pelo menos, né? E aí com isso aí eu devo ter perdido aí uns 20 mil reais eu devo ter perdido aí com NFT e criptomoedas. Até porque também eu vendi depois. Até Bitcoin lá, na época tava bem mais barato do que tá hoje, né? Mas eu já achava que tava super em alta e aí eu vendi. Perdi dinheiro, né? Bom, e aí depois de perder muito dinheiro, mas também, né, algumas coisas eu acertei, e aí foi indo bem, assim. Mas aí hoje em dia eu invisto aí em coisas mais sérias e mais consolidadas, assim, e aprendendo com a UVP, né? E não só com a UVP, né? Sei lá, eu estudo com qualquer coisa aí que tiver na internet e que eu acho de confiança. Mas aí voltando à pergunta inicial do vídeo, né? Como conseguir juntar tanto dinheiro sendo jovem? E cara, é aquilo que eu falei. As pessoas às vezes, não sei, querem te vender alguma coisa, ou algo nesse sentido, e aí eles chegam com uns discursos muito tortos assim, mas eu acho que a verdade é muito mais simples, não tem muito o que falar. E qual que é essa verdade simples? Cara, são 2 pontos. É você ter renda, né, você ter dinheiro, e você ter a mentalidade certa de não sair gastando toda essa renda, né? Então é simplesmente isso. Porque se você não tiver renda suficiente, sei lá, se você tem que sustentar uma família inteira com um salário de 4 mil reais, cara, muito difícil de você conseguir investir alguma coisa com isso. Ou se você for jovem aí com 18 anos de idade, mas o seu salário é menos que um salário mínimo, você ganha, sei lá, 600 reais, também, cara, muito difícil você conseguir investir alguma coisa. Então o primeiro ponto é esse, né? Tem um sweet spot lá, uma renda mínima assim que você precisa conseguir ter para conseguir, né, ter uma vida digna e aí começar a investir, né? Pelo menos os seus 50, 100 reais, o que com certeza, falando aqui, ó, não vai fazer diferença você investir 50, 100 reais, mas é aquela coisa, né? Ajuda um pouco com a mentalidade aí. Tem esse discurso, né? E eu acredito nele, né? Apesar de, no final das contas, realmente não ajudar em nada na praticidade no curto prazo. Mas foi graças a ele que eu aprendi a investir mesmo. Na época eu comecei investindo lá com 50 reais e isso deu certo no futuro pra mim. Porque criou a minha mentalidade correta, né? Que aí é a segunda parte que eu falei. Você ter renda e você ter mentalidade. Então é você ter isso na sua cabeça de que, por exemplo, quando entra o seu salário, a primeira coisa que você faz é investir. Isso ajuda muito. É claro, não precisa viver aí 1000 degraus abaixo do que você poderia ter de qualidade de vida, mas, né, investir um pouco aí sempre bom. E aí no meu caso foi isso, eu criei essa mentalidade desde a época de estágio lá, quando eu ganhava meus 2 mil reais por mês, de gostar de investir, né, de ter o prazer de comprar um CDB. Então na época eu ficava ansioso para receber o meu salário para comprar mais CDB, né? Engraçado isso. Mas é só dessa forma que as pessoas conseguem investir bastante dinheiro quando são jovens. É só abdicando de um certo luxo que eles poderiam ter. Isso se você for, né, uma pessoa comum como eu, né, que é um CLT aí ganhando dinheiro sem ter tido nenhuma oportunidade mágica aí, né? Porque durante 2, 3 anos aí eu ganhava aí meus 2, 4 mil reais, o que é muito para a maioria das pessoas, mas ainda é CLT, né? E aí eu poderia ter gastado muito todo esse dinheiro durante todos os meus anos aí de juventude, mas eu preferi investir. E isso me deu a segurança que eu tenho hoje em dia, por exemplo, para estar gravando esse vídeo aqui, né? Para estar focando o meu esforço nesse canal do YouTube e ter largado a CLT, que foi o que eu fiz faz uns 2 meses aí. Hoje em dia eu tô fazendo dinheiro de várias formas diferentes, inclusive eu acabei de criar a área de membros do canal, então ainda não postei um vídeo para os membros, mas eu vou postar daqui a
pouco, e eu já criei a comunidade nossa no Discord. Então quem é membro do canal pode fazer parte da comunidade também de estudos de programação, que tá bem legal. Então podem clicar aí no botão para dar uma olhada se vocês se interessarem. Inclusive, se você quiser entender por que eu larguei a CLT e como que eu tô agora me virando, assiste esse vídeo aí que tá recomendado, que é sobre a minha demissão. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo aí tenha trazido um pouco dessa realidade de investimentos, que eu acho que é muito mais simples do que parece, apesar de, né, muita gente ter dúvida e ficar perguntando. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para conversar comigo, deixa um comentário. Então é isso. Valeu e até a próxima.